Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias assim bem provocadoras sobre mídia e poder. Vamos explorar juntos uns trechos do livro Mídia, Propaganda Política e Manipulação do Noam Chomsky. A ideia aqui é tentar entender como, na visão dele, a informação pode ser, digamos, moldada e como o consenso é construído, sabe? Principalmente em sociedades que, bom, se consideram democráticas. Temos aqui uns pontos bem interessantes do livro para a gente desvendar. Vamos nessa. Para começar, o material que a gente separou indica que o Chomsky fala de duas visões bem opostas sobre o que é democracia. Uma delas, a gente até imagina, né? O público participando ativamente e tal. Mas tem outra, que ele argumenta ser a que prevalece na prática, e é bem diferente. Exato. Chomsky chama essa segunda visão de democracia de espectadores. Ele se apoia em outros pensadores, como o Walter Lippmann, né? E a ideia central é que existiria uma classe especializada, os tais homens responsáveis. Essas pessoas supostamente entenderiam melhor os interesses gerais e deveriam guiar o rebanho desorientado, quer dizer, a maioria da população. Que seria vista como incapaz de cuidar dos próprios assuntos. É isso. Exatamente. E o ponto crucial que ele levanta é a necessidade de fabricar o consenso nessa maioria. Como? Usando a propaganda, basicamente, para alinhar todo mundo com o que essa elite decide. E pelo que você leu, ele não fica só na teoria, né? Ele busca exemplos históricos para isso, como a Comissão Creel, lá nos Estados Unidos, na Primeira Guerra. Sim. Ele menciona a Comissão Creel como um marco mesmo, uma operação do governo que, olha só, em poucos meses teria virado o jogo. Pegou uma população que era majoritariamente contra a guerra e a transformou numa massa fervorosa a favor, usando muito o medo e a propaganda direcionada. Puxa. E segundo Chomsky, essa experiência foi, fundamental para o desenvolvimento do que a gente conhece hoje como relações públicas. Uma indústria toda voltada para quê? Para controlar a mente pública, né? A serviço do poder econômico e do Estado. E ele diz que isso foi usado contra movimentos populares, tipo sindicatos. Isso, ele menciona táticas específicas como a chamada Fórmula do Vale Mohawk. Ah, eu vi isso nas fontes. Era para minar greves, né? Exatamente. Uma estratégia para jogar a opinião pública local contra os trabalhadores, apelando para coisas vagas como americanismo, harmonia, enfim. E aí fica ainda mais interessante. Ele argumenta que manter o público distraído, meio isolado, é chave nesse modelo. Precisamente. A análise dele sugere que a mídia, e não só ela, mas também escolas, cultura popular, tudo isso pode ser usado para desviar a atenção, para tirar o foco do tal rebanho desorientado. Como? Com entretenimento, esporte. Ou slogans que não dizem muito, mas mobilizam, tipo, apoie nossas tropas. Exato. Slogans que simplificam tudo e evitam que se discutam as questões mais complexas, né? E, ao mesmo tempo, tem o outro mecanismo forte. O medo. O medo. Chomsky argumenta que a criação constante de inimigos, antes eram os russos, depois terroristas internacionais, um líder específico, como Saddam Hussein, serve para isso, para gerar medo e, com isso, justificar políticas tanto internas quanto externas que talvez não fossem populares de outra forma. Ele até fala da síndrome do Vietnã. Aquela relutância do público em apoiar guerras depois do Vietnã. Isso, que na visão da elite era uma restrição doentia que precisava ser superada, né? Para poder agir militarmente sem tanta oposição. E essa manipulação da percepção, ela vai ao ponto de mexer com a forma como a história é contada, reescrever o passado. Com certeza. Nos trechos que a gente analisou, ele discute muito isso. O que ele chama de necessidade de falsificar a história. Muitas vezes apresentando uma agressão como se fosse, na verdade, um ato de defesa. É bem sutil às vezes. Ele dá exemplos contrastantes, tipo a atenção enorme que a mídia ocidental deu para o caso do poeta Armando Valladares em Cuba. E compara com o silêncio quase total sobre outros casos. Por exemplo, o assassinato do Herbert Anaya, um líder de direitos humanos em El Salvador, um país apoiado pelos Estados Unidos na época. Ou a invasão do Timor-Leste pela Indonésia. Exatamente, uma invasão brutal, também apoiada pelos Estados Unidos, e que recebeu pouquíssima atenção comparativamente. A questão para ele é a seletividade. Então o ponto dele é,
aplicamos padrões morais diferentes dependendo de quem está agindo, é isso? Exatamente essa crítica. Se a gente junta tudo que Chomsky apresenta nesses trechos, a sugestão é forte. Princípios morais que deveriam ser universais, como, sei lá, condenar uma agressão militar ou violações de direitos humanos, são aplicados de forma conveniente. São ignorados quando não interessa, quando a ação é do próprio Estado ou de um aliado importante. Ele usa a Guerra do Golfo, a primeira, de 1991, como um estudo de caso bem forte disso. Como assim? Ele questiona as justificativas oficiais para a guerra e mostra como a oposição democrática, lá do Iraque, que era contra o Saddam, claro, mas também era contra a intervenção militar estrangeira, essa oposição foi tipo varrida para baixo do tapete pela mídia ocidental. Por quê? Porque não se encaixava na narrativa dominante, que era a favor da guerra, né? Entendi. Então, para resumir essa análise do Chomsky que a gente viu aqui nessas fontes, ele descreve um sistema complexo onde propaganda, controle da mídia funcionariam para limitar a participação democrática de verdade, né? E para gerar um consenso fabricado que, no fim das contas, serve aos interesses de uma elite. É uma visão bem crítica. É uma análise bastante contundente e ela sugere que a força desse sistema todo depende muito de uma falha nossa, talvez. Uma falha em aplicar os mesmos padrões críticos e morais para as ações do nosso lado, do nosso governo, dos nossos aliados, que a gente aplica tão facilmente aos inimigos que nos apontam. Isso, claro, levanta uma questão bem importante sobre como a gente percebe a realidade que chega até nós, pela mídia, né? Sim, total. E fica aqui, então, uma provocação para a gente pensar. Inspirada nessas ideias do Chomsky que a gente discutiu, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, tentar desenvolver um olhar mais crítico sobre esse fluxo todo de informação que a gente recebe? E, quem sabe, tentar identificar possíveis tentativas de fabricar consenso. Fica aí a pergunta para a gente refletir. Bom, pessoal, foi ótimo ter vocês aqui com a gente nessa nossa conversa. Muito obrigado pela companhia. E não deixem de seguir o Sagrametria Cast, tá? Lembre-se sempre, um livro pode não mudar o mundo, mas olha, ele pode mudar o seu. Até a próxima!